Amém, irmãos, graça e paz. Que bom, né, irmãos, estarmos aqui nessa manhã. Parece que de manhã tem algo especial, né? Não sei o que é, não sei se é porque a gente está mais, acorda mais leve, né? Parece que no final do dia a gente já está pesado de tanta coisa que a gente está carregando. A impressão que eu tenho é igual estudar. Parece que quando a gente estuda de manhã, né, a gente tem um aproveitamento maior. E o culto matinal, ele tem algo diferente, né? E eu acho interessante, quando a gente está louvando, parece que a gente chega aqui mais leve, né? E é uma graça maravilhosa de Deus estarmos aqui reunidos. Amém, irmãos? Se você trouxe sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela em Salmos 119, 93. Deixasse ela aí aberta rapidinho, tá? Talvez vai dar uma diferença, eu vou ler esse versículo em específico, na versão ARA, e eu vou explicar para os irmãos por quê, né? Vamos fazer só mais uma oração, agradecendo a Deus. Deus, obrigado pelo privilégio, Deus, de poder compartilhar a palavra do Senhor. Obrigado por poder estar aqui, Jesus Cristo, reunido com irmãos tão preciosos. Obrigado, Jesus Cristo, por estarmos juntos, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. (93) é o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. Irmãos, eu estava lá em casa, né, já faz um tempo, quando a Pérola era menorzinha, e aí a gente sempre coloca aquelas musiquinhas, né, 3 palavrinhas e tudo, e aí sempre quando termina de cantar a canção, eles trazem um versículo, né? E aí eu estava com ela lá, brincando com ela e tudo, e de repente terminou a canção, e aí vem a menininha, um dos personagens, e cita o versículo, né? E de repente ela citou, dessa forma, que eu vou colocar aqui para vocês, eu não sei como é que está aí, né? Mas ela citou nessa versão: jamais me esquecerei dos teus preceitos, porque é por meio deles que preservas a minha vida. Irmãos, olha que coisa interessante, né? Deus tem uma maneira especial de falar com cada um de nós. Mas naquela hora que a menininha falou esse versículo, parece que, sabe quando você faz um download, mas de um conteúdo muito pesado? Quando ela terminou de falar, irmãos, Deus trouxe ao meu coração, né, à minha mente, uma clareza tão grande a respeito daquilo que eu nunca tinha percebido. Aquele versículo impactou naquele momento meu coração de uma forma muito profunda, que eu entendi muitas coisas das quais eu tinha dúvida. Naquela hora, só dela falar, parece que abriu a minha mente para mim entender aquele versículo e trazer muita revelação ao meu coração, né? E é o que eu gostaria de compartilhar. Muito tempo da minha vida, eu percebia as coisas de Deus, principalmente a palavra de Deus, como um conjunto de regras, né? Então, beleza, Deus nos salvou, né? Mas Ele nos salvou e nos colocou uma listinha de regras. Pastor Márcio, né? Márcio, o senhor está salvo, mas agora está a listinha de regra aqui para você poder andar. Você tem uma nova vida, mas é para você seguir isso aqui, ó, a risca. E eu via aquilo ali como um monte de regras, um monte de normas, e eu falei assim, poxa, é uma nova vida, mas parece que é difícil, ela é quadrada, eu tenho que seguir, pode, não pode, sim, não sei o que, não sei o que. E eu via a palavra de Deus dessa forma, né? Como um conjunto de regras, por vezes chatas e muitas vezes difíceis de cumprir. Só que naquele momento eu percebi algo diferente. E na fala dela, jamais me esquecerei dos teus preceitos, né? O que são os preceitos? Os preceitos são regras de proceder, são ordens, são normas. Então não esquecerei dos teus preceitos, porque é por meio deles, é por meio desses preceitos, é por meio dessas regras de proceder que o Senhor preserva a minha vida. E eu entendi, irmãos, que na verdade a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus traz para a gente como instrução na palavra dele, não é na verdade um capricho de Deus. Beleza, eu vou te dar a salvação, mas eu quero que você ande aqui na linha. Mas na verdade, irmãos, é um manual de instruções para que por meio daquelas ordenanças,
por meio da prática daquelas ordenanças, Deus vai preservando a minha vida. Olha que coisa interessante. Talvez você está aí sentado e falou assim, beleza, Douglas, né, onde é que você quer chegar, porque eu ainda não estou compreendendo. Irmãos, eu vou ler um texto na palavra, né, que talvez vai te ajudar como me ajudou a compreender a maneira como Deus trabalha na minha e na sua vida por meio dos decretos dele, por meio das ordenanças, por meio dos preceitos dele. Abra comigo lá em Levíticos 19. Levíticos 19, do 23 ao 26. Tem como colocar na NVI? O pessoal lá é... Vamos lá. Levíticos 19, 23 ao 26. Olha só, irmãos. Nós temos, né, Gênesis, Êxodo, Levíticos. Então, o povo de Israel já tinha saído do Egito, estava caminhando no deserto, e Deus traz várias normas, vários preceitos, né? Não só para eles viverem ali no deserto, mas especialmente Moisés repassou para eles vários preceitos, e quando eles forem entrar, né? Quando eles estivessem lá na terra prometida. E isso aqui é uma dessas ordens. Ele começa assim: quando vocês entrarem na terra. Então ele já está dando uma instrução seguinte: olha, nós estamos caminhando para a terra prometida, e quando vocês chegarem lá, como vocês deverão proceder? Olha só que interessante. Eu já tinha sido impactado, né, por meio daquele versículo de Salmo 119, e aí eu estava na minha leitura da Bíblia, e de repente eu chego nesse conjunto de versículos aqui, nessa história, olha só. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas, serão oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Olha só, assim, a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A NVT vai dizer o seguinte: se procederem desse modo, sua colheita aumentará. Olha que interessante. Eu li essa passagem, irmãos, e de repente me veio um clique. Eu parei. Às vezes a gente vai lendo e na correria a gente vai atropelando, blá, 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 blá. Mas de repente eu parei. E eu falei assim: peraí, tem alguma coisa aqui estranha. Que negócio é esse? Que capricho de Deus é esse? De falar assim, ó, vocês vão entrar, mas está muito fácil, essa terra é muito boa, vamos fazer o seguinte, vocês vão ficar 3 anos, as frutas que vocês plantarem vão ser proibidas durante 3 anos. Eu falei, mas que é isso? Por que não deixa o pessoal comer? Demorou tanto tempo para chegar, aí tem que plantar, você está vendo lá a manga, bonitona lá, vontade de comer, mas não posso comer, tem que esperar 3 anos. No 4º ano, também não vou comer, porque no 4º ano aquelas frutas são santas. Aí no 5º ano que eu vou comer. Falei, isso é um capricho grande demais, para que isso? Irmãos, e aquilo me chamou a atenção, principalmente no versículo 25, que diz o seguinte: assim, se vocês procederem desse modo, a sua colheita aumentará. E eu falei, tem alguma coisa aqui. Não é possível que Deus seja tão caprichoso, quer pegar esse povo, né? Quer matar eles na unha, não é possível. Não é assim, Deus não trabalha dessa forma. E aí, irmão, sabe o que eu fiz? Eu tenho um primo que ele é engenheiro agrônomo, né? E ele é doutor em fitopatologia, em doenças de planta. Ele é professor e doutor pela Universidade Federal. Eu peguei o telefone e entrei em contato com ele. Falei assim, tem alguma coisa aqui? Falei assim, o que tem nesse negócio de não comer, e por que agindo dessa forma a colheita vai aumentar? E aí eu, né, chamo Leonardo de Castro. Leonardo, tudo bom, meu primo? Eu fui conversar, fazia tempo que eu não conversava com ele tinha perguntado dos filhos, da família e tudo. E aí eu entrei nessa questão, falei, Leonardo, estou com uma questão aqui na Bíblia, né, e ele nem crente é. Falei, preciso que você me ajuda. O texto é esse, e eu quero saber o que tem a ver. Tem alguma coisa aqui?
Se eles agirem dessa forma, com aquela plantação, vai fazer alguma diferença? O fato deles não comerem as frutas, não colherem nesses 3 anos, deixaram o quarto só no 5º ano. E aí, irmãos, ele foi me dar uma aula sobre as frutas, principalmente, ele falou nas árvores frutíferas, né, sobre essa questão. Irmãos, e ele olhou e falou assim: Douglas, tem sentido isso aí. E aí ele falou do tempo de maturação, maturidade da planta, né? E que se você forçar ela, né, a produzir antes, ou se você forçar uma colheita antes do tempo dela estar madura, o que vai acontecer? Você vai colher, só que você vai restringir o potencial dela. Então o que vai acontecer? Você vai começar a colher antes do tempo, e ela vai ficar, por assim dizer, né, uma fruta daquele tamanho, e o potencial dela vai ser X. Se você respeitar o tempo de maturação dela e deixar, especialmente que aquelas frutas caiam, apodreçam e adubem, e ela vai criando mais folhas, mais ramos, e ela vai crescer mais. O que vai acontecer? Ela vai se tornar uma árvore, né, que eles falam de árvore perene, ou árvore madura, na maturação dela, uma árvore mais resistente, mais forte, ela vai conseguir produzir mais. Então ele olhou para mim e falou assim: Douglas, tem um sentido nisso aí. Realmente, agindo daquela forma, o que ia acontecer? Aquelas árvores, elas iam ter um potencial de produzir mais do que se eles fossem lá no 1º ano e já começassem a catar os frutos. Irmãos, e aquilo ali para mim, eu não sei se para você, mas aquilo ali para mim foi fantástico. A sabedoria de Deus. O povo naquela época, eles não tinham instrumentos, eles não tinham estudo suficiente para entender o que estava acontecendo. Mas é fantástico você perceber que Deus já tinha colocado naquela ordem, não era um capricho, mas Deus sabia que agindo daquela forma, o que ia acontecer? Eles iam ter uma colheita maior, a colheita iria aumentar, porque Deus já tinha estabelecido aquela forma. É o preceito de Deus, e através do preceito de Deus, a maneira como Deus vai preservar a minha e a sua vida. Agindo daquela forma, não era um capricho, e também não era algo místico. Isso que eu acho interessante. Não é assim, se vocês andar na linha, não, Deus já tinha estabelecido uma bênção em agir daquela forma. E Deus vem e traz o quê? A instrução da bênção para mim e para você. E aí eu comecei, irmãos, a enxergar a palavra de Deus e as instruções de Deus de uma forma diferente. Porque não é, talvez, o exemplo: eu vou fazer, se eu fizer, Deus vai me abençoar. Se eu tomar o remédio, Deus vai me curar. Deus me cura por tomar o remédio. A cura está nesse remédio que Deus fez. Não sei se ficou claro o exemplo para vocês, irmãos, mas para minha cabeça isso mudou muito, e abriu muito o meu entendimento de entender, irmãos, que esses preceitos de Deus é a maneira como Deus vai nos conduzir, vai preservar, vai guardar a minha e a sua vida. Então Deus vem e traz essas instruções para a gente, e fala para a gente amar o irmão, fala para a gente respeitar o cônjuge. E às vezes a gente fala assim: poxa, mas parece que é engessado. Mas é a maneira como Deus sabe que funciona. É como o construtor do carro, ou a montadora do veículo, né? Como, sei lá, tem a Toyota, e ela deixa para mim o quê? Um manual de instruções. E ela me recomenda o quê? Olha, troque o óleo do carro a cada 10.000 quilômetros, ou a cada 6 meses. Ok? E aquela instrução não é uma regra: você vai ficar com o carro, mas eu quero que você faça isso. Não. Agindo daquela forma, o que eu vou fazer? Eu vou preservar o meu carro. Agindo daquela forma, eu estou o quê? Preservando o meu carro. E se eu quiser andar de forma diferente? Não, eu não vou obedecer isso aqui. Ele vai me punir? A montadora do carro vai vir e vai estragar o meu veículo? Não, irmãos, é o meu proceder errado. Eu estou me auto-sabotando, porque ele trouxe para mim a instrução, e eu não quero andar naquela instrução. Então Deus dá para nós a instrução da palavra de Deus, para que a gente a observe, para que a gente ande nela. E é difícil, irmãos, eu sei que por vezes não é fácil, mas o salmista vai dizer o quê? O meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito. E eu fiquei pensando: meu Deus, como é que a pessoa pode ter prazer? Uma coisa é você obedecer, eu obedeço porque eu preciso, eu obedeço porque é o certo a fazer. Agora, ter deleite, esse é o caminho, irmãos, do deleite. É quando você começa a observar que não é uma lista de caprichos de Deus, ou ordens sem sentido,
mas na verdade são instruções de um Deus amoroso, misericordioso. Elas são como um manual de instruções, nos ensina como ter uma vida plena em Deus. Amém, meus irmãos? O tempo é muito curto, não dá para a gente falar muito. Mas, irmãos, eu estava pensando quando, o pastor me convidou para poder ministrar essa palavra, e essa palavra estava no meu coração. Talvez, e eu acredito, porque o ano já está chegando, o ano 2025, e a gente tem, o hábito de fazer o quê? Um planejamento no começo do ano. Isso é muito importante, irmãos. Uma palavra como essa, um ensino como esse, a gente entender a palavra de Deus dessa forma, vai combater um tipo de comodismo que a gente percebe que circula no meio da igreja. Nós temos um lema, esse ano 2025. Você pode colocar aí, por favor? O fundo, caminhando no poder do Espírito Santo. E que tipo de comodismo é esse? São pessoas que olham e falam assim: poxa vida, 2025, a People tem o lema caminhando no poder do Espírito Santo. O pastor está pregando sobre isso e ele está orando por mim. 2025 vai ser o ano que eu vou andar no poder do Espírito Santo. Irmãos, não é simples assim. O pastor leu esses dias, foi domingo passado, se eu salvo engano, domingo retrasado, Efésios, Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, louvando ao Senhor. E a instrução de Deus para quê? Para você caminhar no poder do Espírito Santo. Então Deus está te dando a instrução. Se você proceder assim, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora, se você se acomodar e falar assim: o pastor, Deus já deu para ele o lema, ele está orando por mim, posso ficar tranquilo que vai acontecer na minha vida. Não, irmãos, se você agir assim, se você plantar e respeitar, essa é a bênção que eu coloquei. É a maneira como eu fiz as plantas. E há esse mistério, há essa graça de Deus nisso, nesse proceder, nessa obediência. E você vai alcançar essa graça de andar no poder do Espírito Santo. Há também um outro perigo, que eu acho que é pior ainda do que o comodismo, que é uma espécie de fatalismo. Pessoas que estão chegando próximo desse ano 2025, você conversa com ela e fala assim: você tem projetos? E aí, o que você vai fazer nesse novo ano? Não, o que Deus tiver para mim vai ser. O que tem para acontecer, vai acontecer. Não adianta eu fazer nada. O que for para ser, será. Misericórdia, irmãos. Nós temos a instrução do apóstolo Paulo, o mesmo que instruiu aos Efésios, ele fala em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Olha o que ele fala, é esse exercício nosso. É algo difícil, porque lá na frente ele vai falar: porque é Deus quem opera em vocês, tanto o querer como realizar, mas a ordem é para mim, desenvolver. Se eu quero crescer espiritualmente, irmãos, é a chamada para mim. Então você quer crescer espiritualmente, você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, então corra atrás disso, busque a Deus nesse sentido. Não deixe as coisas acontecerem, Se você está pensando que é assim as coisas de Deus, você vai ficar mais um ano, esperando você ser cheio do poder do Espírito Santo. O menos ruim, por assim dizer, é que as cadeiras da igreja são muito confortáveis, Dá para você esperar sentado, sem nenhum problema, Ela é fofinha, é confortável, você vai poder ficar bem acomodado. Mas, irmão, vai passar 2025 e não vai acontecer. Por quê? Porque pelos preceitos de Deus, é você reconhecer esses preceitos, andar neles, a maneira como Deus vai preservar, a maneira como Deus vai fazer você crescer, a maneira como Deus vai abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos fazer uma oração para concluir, e eu passo a palavra para o pastor Márcio. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado, Deus, pelas tuas instruções para as nossas vidas, Deus, obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos ama, Deus, e o Senhor Jesus Cristo nos quer bem. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor cuida de nós através da palavra do Senhor, nos dando instruções de como caminhar, de como proceder, de como criar, Deus, e educar os nossos filhos, de como, Senhor Jesus Cristo, ter um bom casamento. O Senhor nos ensina, Deus, a como ser igreja, Senhor Jesus Cristo, a como crescer espiritualmente, a como andar na tua presença. O Senhor nos ensina a te adorar. O Senhor, Deus, nos instrui em todas as coisas.
Deus, louvado seja o teu nome, Deus. Nós oramos, Deus, para que o nosso coração se encha de alegria, de prazer na lei do Senhor, de prazer, Deus, nas tuas ordenanças, e que possamos passar a ver, Deus, a tua palavra, Deus, com graça, com bons olhos, Deus, nos alegrando, Deus, em andar nos teus caminhos, Senhor Jesus Cristo, sabendo que são caminhos de vida, caminhos de paz, caminhos de alegria, Deus, caminhos de plenitude de vida. Deus, assim oramos, para a glória do Senhor. Amém, Jesus.